ganhar 2 Copas é muito grande, mas esqueçam Pelé. Para mim, sempre vai ser maior do que o Messi, assim. Mas assim, Pelé é outra dimensão, cara. Vamos que vamos, mais um Lúcio de Papo no ar. Como a gente não aguenta mais falar de Neymar, hoje a gente vai falar de Pelé e Messi. Vamos que vamos. Só pra não esquecer, pede pra galera se inscrever aí, deixar Ai, aquilo que você gosta muito. Eu sou velho pra isso, pra pedir like, porra. Qual seria o peso de um segundo título mundial para Lionel Messi na comparação direta com os 3 títulos mundiais conquistados por Pelé? Eu não vejo muito essa relação Messi-Pelé na comparação. Ser campeão mundial tem um peso imenso sempre, só ser campeão mundial. Ser bicampeão mundial como protagonista tem um peso imenso. Mas assim, Pelé é outra dimensão, cara. Pelé, por mim, nem começaria esse papo, tá? Pelé é outra dimensão. Então, ele ganhar 2, você tem que ganhar a sua primeira com 17 anos, sendo protagonista, fazendo um golaço na final. Aí a gente começa a pensar nessa comparação. Como a longevidade de Messi, 39 anos em 2026, influencia o argumento de que ele é o maior de todos os tempos em termos de consistência? A consistência dele é enorme, não há dúvida quanto a isso. O cara está atravessando anos aí, e isso, acho, de certa forma, diferencia ele em relação a alguns outros. A gente fica falando muito da coisa individual, né? Competição individual. O melhor do mundo, hoje em dia se fala muito pouco do coletivo, mas já que o papo é esse, diferencia ele em relação, por exemplo, ao Ronaldinho Gaúcho, essa longevidade. O Ronaldinho Gaúcho foi assim, das coisas que eu vi, talvez, aqueles 4 anos dele, eu divido muito assim, 2002 e 2006, né, que é a Copa do Mundo. Ele vem de 4 anos espetaculares, de 2002, chega na Copa para jogar 7 jogos e ser consagrado assim num nível estratosférico. E aí não dá certo, pra gente entender o peso de uma Copa do Mundo. As pessoas esquecem muito o que aconteceu com o Ronaldinho Gaúcho. Pelé, sempre eu falo, é heresia, mas já li, sabe? E aí esses 7 jogos definem muito o que é o Ronaldinho Gaúcho. Você vê que loucura. Então, assim, não dá para menosprezar. As pessoas andaram por um tempo propagando que a Champions tem ficado uma coisa muito enorme. Alguns fãs, eu adoro também, mas daí nada parece com a Copa do Mundo. E o Messi vem nos provar que a Copa muda de patamar. Então, ganhar uma Copa é muito grande. Assim, ganhar 2 Copas é muito grande. Mas esqueçam Pelé. O Pelé, ele detém uma das marcas históricas de gols e precocidade, vencendo a primeira Copa aos 17 anos, como você falou. Um título de Messi aos 39 anos teria um valor simbólico maior ou menor do que as conquistas do nosso rei? De novo, né, cara? Eu acho que as coisas podem conviver, né, cara? O Pelé ser enorme ganhando com 17, o Messi ser enorme ganhando com 39. O ser humano, ele tem muito essa coisa. Eu acho legal, não acho ruim, não. A nossa essência como ser humano é viver nessa coisa, né? Emilinho ou Marlene, né? As pessoas são assim desde que o mundo é mundo. E eu acho do cacete, sabe? Que seja assim, cara. É nosso, é da nossa condição. Isso alimenta o botequim. Hoje em dia o botequim é um botequim virtual também. Alimenta a porradaria, não sei o quê. Ok, legal, é do jogo. Mas assim, as coisas podem conviver. Pode ser enorme ganhar aos 17 e pode ser enorme ganhar aos 39. Quais critérios, Lúcio, como talento individual, estatísticas, títulos ou até impacto cultural, você considera mais crucial para definir o rei do futebol? Eu acho que tudo isso, cara, é uma soma disso tudo, estatísticas, mas os números têm que estar, não podem ser soltos. Eu costumo sempre dizer que números torturados falam qualquer coisa que você quiser. Estatísticas manipuladas falam o que você quiser. Então você tem que contextualizar as estatísticas, né? Os números falam muita coisa, mas eles têm que estar dentro ali de uma lógica, de uma coisa coerente, assim. Os números dos dois dizem muita coisa.
mas você não pode ter uma deturpação e nem um apagamento do passado, sabe? Querer menosprezar o passado. Essa é a pior coisa, a gente pode entrar nisso ainda. Sim. E o Pelé parou uma guerra, né, por exemplo. É um impacto cultural aí. Eu acho que assim, o Pelé, entre outros símbolos, é legal a gente entrar nisso assim. O Messi é gigante, etc. Eu acho que nesse quesito símbolo, o Pelé e o Maradona são um pouco maiores pelo que representam, né? Inclusive o Maradona na própria Argentina. O Pelé, não só a questão de parar a guerra, isso é um pouco ali simbólico, mas o Pelé tem uma questão assim do que ele representou num grito contra o preconceito, contra o racismo. O Pelé avisou, deu a um monte de brasileiros, pretos, negros, um orgulho, sabe? A altivez, assim, de mostrar um monte de coisa. Então o Pelé tem esse significado também, ainda que não se... Em alguns momentos ele se manifestou também. O Pelé e o Edson, o Pelé fez a melhor coisa da vida dele, é separar Pelé e Edson. Ele separava o Pelé e o Edson. O Edson, ele tem alguns pontos assim, eu fiz um documentário, Memória do Chumbo, que mostrava realmente, em alguns momentos, uma posição meio dúbia dele quanto à ditadura, etc. Mas isso não apaga o imenso valor. O Pelé, em algum momento, se pronuncia e com força contra o racismo, contra o preconceito, e só a figura dele foi muito relevante, como símbolo. Eu acho que o símbolo maior do Pelé foi nesse sentido, de um país racista, de um país cheio de preconceito. O Pelé simbolizou, era um rei, o maior de todos é um preto, sabe? Então ele tem um significado imenso. O Maradona, ele tem um significado imenso também, porque o Maradona, ele representou a rebeldia e ele tem uma coisa muito simbólica. A gente está falando de um Maradona que há 40 anos atrás, ele representa a vingança da Argentina contra a Inglaterra, né? Uma Argentina que tinha sido humilhada na Guerra das Malvinas 4 anos antes, e aquele cara entra em campo contra essa Inglaterra e faz um gol, o maior gol da história, e faz um gol com a mão, quer dizer, a vingança assim, de um país humilhado 4 anos antes. O Maradona dá ao argentino assim, uma sensação de que do sim se puede, né, cara? A vingança. Então o Maradona tem um simbólico muito grande também, assim como o Pelé. A coisa do Messi, ele é tão grande no campo e bola que ele não tem esse simbolismo que os dois têm, mas ele é imenso na bola. Bom, já que você falou de Maradona, o Messi já ultrapassou o Maradona? Isso é muito subjetivo, é uma pergunta que está nos botequins argentinos, né? Aí é muito subjetivo. No meu entendimento, não. Maradona, por tudo que o Maradona representa, pela genialidade dele, mas também pelo símbolo do Maradona. E o que o Maradona faz em 86, principalmente por o jogo de todos os tempos, El Partido, como eles chamam, cara, é muito grande o que ele fez. O Maradona carregou uma nação inteira nesse sentimento de vingança, sabe? A vitória possível. Eles foram esmagados por uma potência imperialista que massacrou eles numa guerra, estupidamente posta, que a ditadura argentina botou eles, mas o Maradona representou essa vingança, né, cara? Então, ele é imenso, cara. Ele vai muito além da bola, com todas as suas contradições, etc. Além de ter sido um gênio da bola, ele tem esse simbolismo. Para mim, sempre vai ser maior do que o Messi, assim. E também no campo e bola. O Maradona tem uma coisa muito engraçada, né? Porque ele é quase um pai da pátria, né? Na Argentina, eles discutem muito essa questão dos mitos, né? Eles têm, ao contrário da gente que tem uma dificuldade imensa na formação dos nossos mitos, etc., o argentino, ele discute quem é o grande mito argentino. E eles têm uma riqueza imensa nisso, né? Gardel, Evita, Maradona, Perón, quer dizer, eles escolhem. O Maradona é um desses mitos da pátria. O argentino é tão engraçado nesse sentido, que quem conhece vai saber exatamente o que eu estou falando. Muita coisa na Argentina é a medida Maradona. Então você, por exemplo, você vê um filme, eles falam assim, esse filme é maradoniano, representa um espírito, sabe? Para você ver a dimensão do negócio.
você toma qualquer coisa, assim, sabe? Uma peça, um livro. O Maradona é uma medida, e eu não estou brincando. Quem for à Argentina pode conversar e que vai ver isso. É impressionante como o Maradona é uma medida das coisas para eles. Se a gente não levar em consideração as seleções, apenas o desempenho em clubes, Messi e Pelé estão igualados? Aí eu acho que entra uma coisa interessante, porque tem uma turma, com imenso respeito, mas que vive muito nessa questão das estatísticas, da internet, e é uma geração assim que tem um imenso de respeito com o passado, sabe? Ah, porque o Pelé enfrentou quem? Cara, enfrentou os adversários do tempo dele. E assim, eu também não vivi isso, mas eu tenho um pouquinho de interesse e de curiosidade. Quando você vai ver, os jogos eram uma porradaria, que os jogadores hoje são muito mais protegidos, né? Porradaria de dar na mão, de mão mesmo, que o Pelé enfrentou. Não tinha cartão em determinada fase da carreira dele. A porrada comia. Então, menosprezar o que esse cara fez, sabe? Ah, porque os adversários... Eram os adversários daquele momento. E o Pelé, as pessoas... Esse apagamento, essa tentativa de apagamento também, ela é tão grande assim. O Pelé enfrentou um Benfica no auge lá dentro, um Milan no auge lá dentro, e ia lá e ganhava, sabe? Então, muitas vezes se faz isso. Ah, porque os adversários... Sacanagem. Isso aí, no fundo... traz uma imensa cota de racismo, sabe? Esse apagamento do Pelé. E por falar em apagamento, eu não posso deixar, só pra gente finalizar, quando a gente fala de Pelé, Messi, Maradona, me chama muita atenção, e é legal ter a oportunidade de falar isso, assim, o apagamento que se faz ao Garrincha. O Garrincha, ele é permanentemente esquecido, sabe? Isso me impressiona muito, como o Garrincha é um cara esquecido nessas relações, nessa lista, né? Por que o Garrincha é esquecido? Tem muita coisa por trás disso. O Garrincha foi um gênio, o Garrincha fez o que talvez só Maradona tenha feito em 86, ganhar uma Copa sozinho, entre aspas, ele faz em 62. O Garrincha foi uma coisa diferente. Então, o quanto de preconceito, né? Reproduz, assim, o apagamento do Garrincha fala muito sobre a gente, sobre a nossa sociedade, porque reproduz os preconceitos da sociedade, enquanto você, para atingir o status de ídolo, você tem que se enquadrar em certas regras. E o Garrincha não se enquadrava. O Garrincha era o anjo torto, né? E às vezes essa qualificação dele como o anjo torto, como o rebelde, o cara que não cumpria tática, o que não é verdade. O Garrincha era um cara extremamente tático, você pega os lances dele, é ele driblando no sentido da linha de fundo e voltando para trás para quem está chegando, de uma inteligência profunda. Então, assim, não dá para falar da relação dos melhores e ser cúmplice com esse apagamento do Garrincha que se faz. Porra, debatemos futebol, falamos de ídolos e não falamos de Neymar, cara. Puta que pariu, que coisa boa.